Baruch Spinoza foi excomungado, perseguido e censurado, mas sua filosofia sobre a realidade e a natureza redefiniu o pensamento ocidental. Enquanto muitos viam Deus como um ser distante que governa o mundo, ele demonstrou que a própria existência já é a manifestação absoluta de tudo o que chamamos de divino, uma visão tão revolucionária que abalou religiões e influenciou séculos de ciência e política. Seus escritos desafiaram dogmas, inspiraram revoluções e até conquistaram Albert Einstein. Ele não buscava seguidores, apenas compreensão, e conseguiu algo que poucos alcançam: vencer o tempo. Ele representava um perigo real para os dogmas da época. Em uma sociedade onde a religião governava não apenas a fé, mas também a política e a moral, alguém que desafiasse a visão tradicional de Deus estava condenado à exclusão. E foi exatamente isso que aconteceu. Suas ideias eram subversivas demais para serem toleradas. Desde cedo, ele mostrou uma inteligência afiada, recusando-se a aceitar verdades impostas sem antes submetê-las ao crivo da razão. Isso não era apenas um traço de personalidade, mas um princípio inegociável. Enquanto outros se contentavam em repetir os ensinamentos religiosos, Spinoza queria entender a realidade sem filtros, sem tradições sufocantes. Essa sede por um entendimento racional do mundo pavimentou o caminho para sua filosofia. Mas a ousadia tem um preço. Aos 23 anos, foi formalmente excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã. O texto do Éren contra ele não deixava espaço para reconciliação. Ele foi chamado de maldito, pestilento, alguém que não deveria ser sequer saludado na rua. Para muitos, isso seria uma sentença de ruína. Para Spinoza, foi a liberdade definitiva. Sem amarras religiosas, poderia desenvolver seu pensamento sem medo de represálias internas. Esse desligamento forçado da tradição foi o que lhe permitiu construir uma visão de mundo completamente nova. Em vez de um Deus pessoal, julgador e intervencionista, Spinoza via uma divindade que se manifestava nas leis da própria natureza. Afastado da comunidade que o rejeitou, ele passou a viver de forma simples, sustentando-se como polidor de lentes, enquanto escrevia ideias que desafiaram séculos de teologia. Mas isso era só o começo. Desde cedo, Spinoza percebeu que a verdade não era algo a ser aceito passivamente. Enquanto muitos viam os dogmas religiosos como respostas definitivas, ele os via como obstáculos ao entendimento real da existência. Questionava abertamente as interpretações tradicionais da Bíblia e se perguntava: e se tudo o que lhe ensinaram estivesse errado? Esse impulso intelectual não era apenas rebeldia, mas um compromisso inegociável com a racionalidade. Diferente da maioria, ele não buscava conforto em crenças herdadas, mas sim em um conhecimento que pudesse ser sustentado pela razão. Isso levou a estudar filosofia, matemática e ciências naturais, compreendendo que a realidade poderia ser explicada por leis universais, não por vontades divinas arbitrárias. A influência do racionalismo cartesiano foi inegável, mas Spinoza foi além, rejeitando até mesmo a separação entre mente e corpo proposta por Descartes. A recusa em aceitar respostas prontas fez dele um pensador perigoso para a época. Ele desafiava a estrutura religiosa ao afirmar que a razão era o único meio legítimo de se chegar ao conhecimento. Se a fé exigia submissão, a filosofia exigia investigação. Se a verdade não é herdada, mas descoberta, cada indivíduo tem a responsabilidade de buscá-la por si mesmo. Spinoza não oferecia substitutos, mas um convite para pensar com autonomia. Esse pensamento, no entanto, logo levaria a uma ruptura definitiva com sua comunidade. Quando Spinoza foi excomungado aos 23 anos, o decreto contra ele não deixava espaço para a redenção. As palavras eram duras. Ele deveria ser evitado como se fosse uma praga. Nenhum judeu poderia falar com ele, ajudá-lo ou sequer se aproximar. Mas, em vez de se curvar ao isolamento, Spinoza viu isso como uma libertação. Sem as correntes das imposições religiosas, poderia finalmente pensar sem medo de represálias. A maioria das pessoas teme ser rejeitada, mas Spinoza encarou isso como um passo necessário para a verdadeira independência intelectual. Ele poderia ter recuado, pedido perdão e se submetido às regras da comunidade para evitar a punição, mas escolheu a solidão da razão ao conforto da conformidade. Esse é um exemplo de como muitas vezes as rupturas mais dolorosas são também as mais libertadoras. Sua sobrevivência após a excomunhão foi um ato de resistência. Sem o apoio de sua comunidade, precisou se sustentar polindo lentes, um trabalho minucioso e mal pago, mas isso não o impediu de continuar desenvolvendo suas ideias. Pelo contrário, sua filosofia crescia na mesma proporção em que sua liberdade se expandia.
Se antes precisava medir palavras, agora podia explorar conceitos sem amarras. A rejeição social poderia ter sido seu fim, mas tornou-se sua força. Enquanto os teólogos o viam como um traidor, ele escrevia algumas das ideias mais revolucionárias da filosofia moderna. E foi justamente essa nova perspectiva, livre das tradições impostas, que o levou a uma conclusão radical: Deus e a natureza eram uma única e mesma coisa. Spinoza rompeu com séculos de pensamento teológico ao afirmar que Deus não era um ser pessoal, separado do mundo, mas a própria substância do universo. Para ele, tudo o que existe faz parte de Deus, e as leis naturais são a própria manifestação dessa divindade. Isso significa que não há milagres ou interferências divinas arbitrárias, apenas a ordem necessária da natureza. Essa visão panteísta foi uma afronta direta às religiões tradicionais, que baseavam seu poder na ideia de um Deus contra. Essa concepção muda tudo. Se Deus e a natureza são a mesma coisa, então não há pecado no sentido tradicional. O bem e o mal não vêm de mandamentos divinos, mas das próprias consequências das ações. Um furacão não é um castigo, mas um fenômeno regido por leis físicas. Da mesma forma, o sofrimento humano não é um teste imposto por uma entidade superior, mas um efeito natural de nossas condições e escolhas. Essa visão revolucionária tem profundos impactos na maneira como as pessoas podem lidar com a vida. Em vez de rezar para que as coisas mudem, o indivíduo deve entender como a realidade funciona e agir de acordo com suas leis. Se alguém deseja saúde, não deve esperar um milagre, mas compreender as condições que a produzem: alimentação, exercícios, descanso. Spinoza nos convida a abandonar a ilusão de uma divindade que pune ou recompensa e, no lugar disso, compreender o mundo como ele é. Mas essa perspectiva não o tornava um ateu no sentido tradicional. Ele acreditava em Deus, mas não como um ser separado e consciente, e sim como o próprio tecido da realidade. Esse pensamento foi tão radical que seus livros foram proibidos e sua filosofia considerada perigosa. Mas, ironicamente, suas ideias influenciaram pensadores que moldaram o mundo moderno, desafiando não apenas a teologia, mas também a política e a ciência. Spinoza não foi apenas um filósofo isolado com ideias controversas, ele foi a faísca que incendiou o pensamento moderno. Seu conceito de liberdade e racionalidade influenciou nomes como Nietzsche, que desafiou a moral tradicional, e Freud, que mergulhou nos mistérios da mente humana. Até mesmo os pensadores da Revolução Francesa beberam de suas ideias ao questionar a autoridade da Igreja e do Estado. O impacto de sua filosofia não se limitou ao século XVII. Ele moldou séculos de reflexão intelectual. Seus escritos questionaram a relação entre religião e poder, algo essencial para o surgimento do pensamento democrático. Ao afirmar que a razão deve ser a única guia da vida humana, Spinoza abriu caminho para a separação entre Igreja e Estado, um princípio fundamental das sociedades modernas. A ideia de que o indivíduo deve ser livre para pensar sem coação de instituições religiosas foi absorvida por filósofos iluministas, que mais tarde inspirariam revoluções políticas. Mas seu impacto não ficou restrito à política. No campo da psicologia, suas reflexões sobre emoções e desejo humano anteciparam conceitos que Freud mais tarde exploraria. O conatus de Spinoza, a força interna que impulsiona cada ser a perseverar na existência, pode ser visto como um precursor das teorias sobre o inconsciente e os instintos humanos. Em outras palavras, suas ideias ressoam até hoje em áreas que ele nem viveu para ver nascer. É curioso pensar que um homem rejeitado em vida se tornou um dos pilares da filosofia moderna. Suas ideias, antes censuradas, hoje são estudadas nas maiores universidades do mundo. E isso não é coincidência. Quando alguém desafia as crenças mais arraigadas de uma sociedade, pode ser perseguido no presente, mas inevitavelmente se torna referência no futuro. Spinoza sabia disso e, por isso, nunca recuou. Ele argumentava que a Bíblia não era um livro divino infalível, mas um texto histórico sujeito a interpretações e manipulações políticas. Isso, claro, foi visto como uma heresia imperdoável. O livro foi banido em vários países e sua simples posse poderia colocar alguém em apuros. Mas, como toda obra revolucionária, o que era proibido se tornou essencial. O grande perigo do livro estava em sua defesa intransigente da liberdade de pensamento. Spinoza argumentava que a fé não deveria sufocar a razão e que os governos não deveriam impor crenças religiosas. Em uma época em que a Igreja ditava o que era certo e errado, isso foi um golpe fatal contra o poder da religião. O grande perigo do livro estava em sua defesa intransigente da liberdade de pensamento.
Spinoza argumentava que a fé não deveria sufocar a razão e que os governos não deveriam impor crenças religiosas. Em uma época em que a Igreja ditava o que era certo e errado, isso foi um golpe fatal contra o poder da religião. Ele defendia que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando a razão fosse a guia de todas as ações humanas, independentemente das imposições externas. Essa ruptura com os dogmas religiosos não se limitava à defesa da liberdade de pensamento, mas também se estendia ao conceito de ética. Para Spinoza, a moralidade não estava atrelada a um sistema de recompensas e punições divinas, mas às leis naturais que regem o universo. A verdadeira virtude, portanto, não seria obedecer a preceitos divinos, mas agir de acordo com a razão, compreendendo as leis da natureza e buscando o bem-estar coletivo. A ideia de que a ética e a moralidade estavam vinculadas à razão humana, e não à revelação divina, abriu caminho para uma abordagem mais secular da moral, que se tornaria um dos pilares do pensamento moderno. A abordagem de Spinoza também antecipava muitas das questões que seriam fundamentais para o desenvolvimento da psicologia e da ciência moderna. Ao negar a separação entre corpo e mente, ele propôs uma visão holística do ser humano, em que a mente e o corpo são interdependentes, moldando-se mutuamente. Essa visão antecipou em séculos o trabalho de pensadores como Freud, que, no século XIX, desenvolveria suas próprias teorias sobre o inconsciente e o impacto das emoções sobre o comportamento humano. A forma como Spinoza tratou a relação entre emoções, razão e o corpo se mostrou extraordinariamente relevante para as investigações sobre a psique humana, sendo uma semente para o surgimento da psicologia científica. Além disso, Spinoza também colocou em questão a própria ideia de liberdade. Para ele, a liberdade não era simples ausência de restrições externas, mas a capacidade de agir conforme a razão, compreendendo as causas que moldam nossas ações. Isso significa que, para ser verdadeiramente livre, uma pessoa precisa entender as leis naturais que governam o mundo e suas próprias emoções, sem ser escravizada pelas paixões ou pela superstição. Esse conceito de liberdade racional influenciou o pensamento iluminista e ajudou a moldar a ideia de liberdade individual que mais tarde se tornaria central nos movimentos políticos e sociais. Seu impacto não se limitou apenas à filosofia. Spinoza também influenciou profundamente o campo da política, especialmente no que diz respeito à separação entre Igreja e Estado. A defesa de Spinoza de que a religião não deveria ter poder sobre a política e que o governo deveria ser livre de dogmas religiosos ajudou a pavimentar o caminho para a laicidade do Estado, um princípio que se consolidaria nas revoluções políticas dos séculos seguintes. A Revolução Francesa, por exemplo, foi em parte inspirada por ideias que Spinoza já havia exposto em suas obras, como a necessidade de um governo racional e laico que respeitasse a liberdade de pensamento. Apesar das perseguições e da censura que enfrentou em vida, Spinoza conseguiu deixar um legado que moldaria o futuro. Seu pensamento desafiador, que se opunha aos dogmas religiosos, abriu as portas para uma nova era de pensamento racional e científico. Ao rejeitar a concepção tradicional de Deus, Spinoza não apenas reformulou a filosofia, mas também contribuiu para o avanço da ciência, ao sugerir que as leis da natureza eram governadas por uma ordem racional e não por um ser divino intervencionista. Sua visão panteísta, que via Deus e a natureza como uma unidade indissolúvel, inspirou muitas das grandes mentes da ciência e da filosofia, incluindo Albert Einstein, que afirmou que suas próprias ideias sobre o universo estavam de certa forma em dívida com a visão de Spinoza. Com o tempo, Spinoza foi reconhecido não apenas como um filósofo radical, mas como uma das figuras mais importantes do pensamento moderno. Suas ideias ajudaram a criar um novo paradigma que permitiu a ascensão do racionalismo, do secularismo e do empirismo, transformando a forma como entendemos o mundo, a moralidade e a política. Seu legado continua a influenciar a filosofia, a psicologia, a política e a ciência até os dias de hoje. Spinoza, embora tenha sido rejeitado e marginalizado durante sua vida, conquistou um lugar central na história do pensamento. Sua vida e obra são um testemunho de como o desafio aos dogmas e a busca pela verdade podem resultar em um legado duradouro, capaz de resistir ao tempo e às adversidades. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais notáveis da história da filosofia, um pensador que, em sua ousadia e independência, abriu caminho para um mundo mais livre, racional e esclarecido.